de Ana Maria Machado, Era uma vez um tirano. O livro tem ilustrações de José Carlos Lolo e é da editora Salamandra. Uns dizem que essa história aconteceu há muitos e muitos anos num país muito longe daqui. Outros garantem que não, que aconteceu há poucos e poucos dias, bem pertinho. Tem também quem jure que está acontecendo ainda em algum lugar. E há quem ache que ainda vai acontecer. É que quando a história tem documento, papel escrito na época, coisas que deixam pista, dá pra gente ter mais ou menos certeza de como tudo se passou. É só ler os jornais daquele tempo, ou as cartas das pessoas, ou ainda as ordens dos reis, os tratados. Mas numa história como a nossa, não sei não, fica muito difícil saber, porque ninguém escreveu nada. A história só passou da boca de um para o ouvido do outro, daí ficou na memória, daí saiu pela boca para outra cabeça. E às vezes quem conta também muda um pouquinho. Se um dia vocês ouvirem esse caso de outro jeito, já podem ir sabendo que a culpa não é minha. É do tal do tirano. Desde que ele proibiu tudo, não se podia ter mais papel escrito, nem desenho, nem cantiga, nem música, nem dança que contasse nada. Por isso, uns se esqueceram de tudo, outros confundiram tudo. E se não fosse pelas 3 crianças, nem sei o que aconteceria. Mas já estou falando de coisas lá do meio da história antes de começar pelo começo. É porque não podia começar assim, há muitos e muitos anos, num reino muito longe daqui. Então vou começar de outro jeito, com Era uma vez. Lá vai. Era uma vez um reino, ou uma república. Essa é uma das coisas que não deu para saber direito, mas não tem muita importância. O importante é saber que era uma vez um país muito alegre e divertido, em que as pessoas davam muito palpite no jeito que queriam viver, mas também não esquentavam muito a cabeça com isso. Quem mandava era escolhido por elas. Não sei se era presidente ou primeiro-ministro. Esse negócio de todo mundo dar palpite às vezes ficava parecendo uma bagunça completa, porque todos queriam falar ao mesmo tempo, cada qual gritava mais do que o outro. Às vezes até discutiam e brigavam. Não era possível ficar sempre em ordem e tranquilidade. Mas no fim, tudo acabava dando certo. Era assim, quando tinha mais gente querendo uma coisa, era essa coisa que acabava sendo feita. E quem não estava de acordo podia chorar, resmungar, reclamar, fazer bico, chiar, gritar, espernear, mas no fundo sabia que não tinha mesmo jeito, a não ser convencer um monte de gente para passar para o seu lado. E era assim mesmo. Mas de vez em quando, toda essa onda de bate-boca parecia uma bagunça. Isso parecia. Foi por isso que apareceu o tirano, ou déspota, ou ditador, tem muitos nomes. Quer dizer, um homem que não perguntou ao pessoal se podia ser presidente ou primeiro-ministro. Expulsou quem tinha sido escolhido pela maioria e desandou a dar ordens e mandar em todo mundo, só porque era mais forte. No começo, houve até quem ficasse satisfeito com ele, pensando que estava dando um jeito na tal bagunça e que agora as pessoas iam ter ordem para trabalhar em paz. Mas como ele não ouvia palpite dos outros, foi começando a fazer besteira. Primeiro implicou com isso de cada um ter uma ideia diferente. Onde já se viu? Por isso é que fica todo mundo discutindo em vez de trabalhar. É uma perda de tempo. E lá veio a ordem. A partir de hoje, só podem ter as minhas ideias. É claro que teve gente que protestou. Não estou de acordo, isso é um absurdo. Quem que esse cara pensa que é? Será que ele acha que tem um rei na barriga? E nem faltou um mais curioso sugerindo: podemos abrir a barriga dele e ver. Não adiantou nada. Agora não tinha mais aquela velha bagunça. Quem não concordou foi preso, ou foi expulso do reino, ou tratou de ir embora antes de ser expulso, ou ficou bem quietinho e guardou suas ideias bem guardadas no canto mais fundo e escondido da cabeça. E saiu assobiando, disfarçando, fazendo de conta que não tinha nada lá dentro. Depois, o tirano implicou com isso de cada um ter cores diferentes. Onde já se viu? Por isso é que fica todo mundo descombinando em vez de concordar. Não precisa de vermelho, nem de amarelo, nem de azul, nem de nada disso. Pura perda de tempo. E lá veio outra ordem. A partir de hoje fica proibido ter cores. Foi difícil, mas todo mundo tinha medo. Que jeito? Ficou uma chatice. Tudo igual. As pessoas tiveram que se vestir de cinza. Os edifícios, as ruas, os automóveis foram pintados de cinzento. As árvores foram quase todas derrubadas, acabaram as flores, sumiram os passarinhos e as borboletas. Os jardins foram cimentados, a terra foi asfaltada, as verduras foram enlatadas. As pessoas reclamavam em voz baixa.
Assim não é possível, onde já se viu? Aliás, onde já se viu era uma das coisas que mais se perguntava naquele tempo e naquele lugar, mas ninguém respondia. Ninguém lembrava onde já tinha visto. Ninguém reconhecia aquela época como se nunca tivesse existido nada parecido. Onde já se viu? Alguém já soube? Já ouviu falar de coisa semelhante? Mas tinha gente contente, claro. Gente que também não se lembrava de nunca ter visto um reino tão bom nem tão no bem bom. Os fabricantes de tintas cinzas, de cimento, de asfalto, de latas e de outras novas utilidades esfregavam as mãos de tanta alegria. Oba, agora que já está tudo em ordem, vamos ficar ricos. Este novo país parece um milagre. Parecia mesmo, ou um feitiço. Tudo cinzento, tudo sem discussão, tudo na mesma ideia e da mesma cor. Quer dizer, tudo não. Nunca dava para ser tudo. No peito do tirano, por exemplo, por cima de seu uniforme cinzento, tinha uma coleção de fitas de várias cores. Atrás de uma ou outra casa, sobrava uma árvore, uma moita, ou uma flor numa lata velha pendurada em cima do tanque do fundo de um quintal. E não havia jeito. Por mais que se proibisse, de acabar com o azul do céu e nem com o amarelo do sol dava. Bem que o tirano tentou. Mandou que um monte de chaminés e canos de descarga lançassem fumaça, e assim, quase sempre, o céu ficava cinza e não se via o sol. Mas, volta e meia, o vento conseguia afastar uma daquelas novas nuvens pesadas e as pessoas viam um pedaço de azul e sonhavam com momentos felizes ou lembravam momentos gostosos de outros tempos. Mas, em geral, era só um país cinzento e chato, muito chato. Ainda mais porque o tirano fazia todo mundo trabalhar sem descanso, porque tudo era muito caro, as pessoas ganhavam muito pouco, moravam muito longe do trabalho e os transportes eram muito ruins, em trajetos muito complicados para poder demorar muito tempo. Assim, ninguém tinha chance de conversar, de procurar um lugar onde houvesse verde ou de pensar. Dessa maneira, o tirano tomava conta de todos, com a certeza de que não havia nenhum perigo de voltar toda aquela bagunça de antes. Só que às vezes, de noite, mesmo um trabalhador muito cansado não dormia logo. Tinha vontade de sair para procurar um amigo e conversar. De conversa em conversa, as ideias aparecem. Acontece que as conversas e ideias são grandes inimigas dos tiranos. Por isso o tirano decretou: esse negócio de ficar fazendo reunião atrapalha quem quer trabalhar em paz, prejudica o país. Assim não dá certo, está proibido. Então, quem não quisesse cair no sono geral e apagar de uma vez, só podia pensar, lembrar e sonhar. Era isso que acontecia. Assim, volta e meia, em alguma casa, se via de noite alguém numa janela ou numa varanda, com ar pensativo, aproveitando que nessa hora tinha menos fumaça e se podia ver as estrelas. Como o tirano não entendia muito de ideias, ficou achando que a culpa das pessoas terem pensamentos era toda das estrelas. Para falar a verdade, ele já estava mesmo cismado com elas há algum tempo, porque elas tinham a mania de brilhar mais que as estrelinhas de metal que ficavam penduradas no peito dele, logo acima das fitinhas coloridas em sua roupa cinzenta. Tratou de proibir também. A partir de hoje, vamos ter toque de recolher. No começo, ninguém sabia bem o que era. Toque de recolher? O que é isso? Ah, deve ser uma nova música que alguém toca. Vai ver, é uma nova dança em que a gente se toca. Ou um novo jeito de colher alguma nova planta, quem sabe. Sempre ainda tinha alguém capaz de acreditar que alguma ideia do tirano ia trazer uma novidade para melhorar o reino. Mas quando vinha a explicação, a esperança sumia. Nada disso. Quer dizer que assim que escurecer, cada um tem que ir para sua casa, se trancar e não sair mais até o amanhecer. E quem andar de noite pela rua vai preso. Era isso mesmo. Estavam proibidas as estrelas. Mas mesmo sem poder ver cores nem estrelas diferentes do uniforme, sem poder se reunir nem ter ideias próprias, algumas coisas as pessoas ainda faziam. Elas cantavam e pensavam. No começo cantavam músicas com palavras, coisas que elas mesmas faziam. Mas o tirano achou que essas palavras eram sempre inventadas para falar mal dele e resolveu acabar com aquelas novas letras. É proibido inventar cantigas novas. Então, as pessoas cantavam músicas conhecidas, cantigas bem velhas. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré. E o tirano achava que elas estavam reclamando da pobreza. Ou então, atirei o pau no gato,
Totô, mas o gato Totô não morreu, E ele achava que estavam querendo atirar o pau nele, torcendo para que ele morresse. E o berro que ele deu e assustou todo mundo foi assim: parem já com essa cantoria toda! E num instante, proibiu tudo que tivesse alguma invenção, alguma história, alguma ideia. Não sei se nesse tempo tinha filme, mas se tinha, estava proibido. Teatro também, é claro. Num instante não podia mais nada. Estava proibido cantar, dançar, tocar, batucar, representar, desenhar, pintar, inventar, escrever, ler, guardar papel escrito. Assim se passou algum tempo. Até que um dia chegou a vez das crianças e acabou a vez do tirano. Deixa eu contar como foi. Era uma vez 3 crianças que moravam nesse país do tirano. Uma chamava Totonho, outra chamava Jacira e a outra chamava Isabel. Elas não se conheciam, mas um dia, por acaso, se encontraram na mesma esquina distraídas olhando o céu. De repente, uma folha de árvore veio voando no vento e as 3 crianças quiseram pegar no mesmo momento. Cada uma estendeu o braço, abriu a mão e quase se deram um encontrão. Cada uma acabou pegando umas das outras 2 e ficaram as 3 rindo na encruzilhada das ruas. Foi gostoso, divertido, cheio de gargalhada. E quem passava olhava, mas não entendia nada. Onde já se viu criança rindo tanto no meio da rua, na beira da praça? Em que é que os 3 podiam estar achando tanta graça? Pra que tanta gargalhada de menino e de menina? Pra que tanto riso grosso e mais tanta risada fina? Mas os 3 achavam gostoso e divertido. Nem lembravam mais a folha ali perto. Esqueceram que ela tinha caído. Só reparavam no que tinham descoberto. Viram que as mãos de cada uma eram diferentes, que cada um tinha seu jeito e sua cor na face. E isso era lindo, perfeito, não havia tirano que mudasse. Uma pele era preta, outra era quase rosada, e a outra era cor de cobre, meio dourada. Os olhos eram de diversos tamanhos e de várias cores, pretos, azuis, castanhos, e os 3 tinham cabelos lindos de jeitos variados, lisos, cheios de ondas ou encaracolados. Que brilho bonito! Que linda essa cor! Teu cabelo é um amor! Mas o sorriso era o mesmo. Alegre, aberto, sorriso gostoso de quem encontrou um amigo por perto. Com esse encontro, é claro, começaram a descobrir, a conversar, a se divertir e a brincar. Na hora de ir embora, Isabel propôs: vamos nos encontrar amanhã de novo? Claro, disse Jacira. Acho que hoje foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca tinha brincado com ninguém. Nem eu, garantiu Totonho. E achei ótimo. Quero ver vocês todos o dia. E foi isso mesmo que eles passaram a fazer. Brincavam, corriam, davam muita risada. E conversavam, conversavam e conversavam. De conversa em conversa, já se sabe, começaram a ter ideias. Não sei como é que a gente conseguia viver nesse lugar tão chato antes, sem reparar em nada. O lugar ainda é chato. Olha só, tudo cinzento, um horror. A gente podia dar um jeito de mudar isso, né? É, mas como? Sei lá, ficando amigo dos outros, conversando, que nem aconteceu com a gente. É mesmo, e brincando muito. Cada um voltou para casa e conversou com quem foi encontrando. Com os irmãos, os pais, os avós, os primos. Foram ouvindo muita reclamação, muito resmungo. Parecia que ninguém mesmo estava feliz. Ninguém gostava do jeito daquele país. Mas foram também descobrindo que cada cabeça tinha uma ideia, uma lembrança, uma proposta. Eu sei onde tem um vidro com todas as cores guardadas dentro. É só botar na luz que elas saem, dizia um. Quando eu era pequeno, vi minha mãe fazendo tintas para tingir pano. E acho que ainda sei, lembrava outro. Lá no porão, eu tenho uns livros guardados, segredava outro misterioso. Se eu quiser, posso acabar com a escuridão, gabava-se outro todo orgulhoso. Ouçam bem isso, anunciava alguém. Tenho segredos que eu posso ensinar, prometia um mais velho. Lembra aquela música que a gente cantava quando era criança? Convidava um animadinho. Experimente só, tentava um corajoso. Vamos fabricar estrelas? Propunha um sonhador. Só essa conversa toda já parecia uma festa. Mas, na verdade, a festa ainda ia começar. Com tanta conversa, tanta ideia e tanta proposta, começou também uma trabalheira. Toda casa tinha alguém aprontando alguma coisa num canto, escondido num armário, trancado num quarto, fechado num porão ou numa garagem. Até que, finalmente, num dia em que houve sol aparecendo por trás da fumaceira e da nuvem cinza, todo mundo foi saindo de casa, devagarzinho, disfarçado, assim como quem não quer nada, parando tudo o que estivesse fazendo, interrompendo o trabalho e indo para o mesmo lugar, à frente do palácio do tirano. Logo, logo, ele apareceu muito espantado. Que é isso aí? Que bagunça é essa? Vamos já trabalhar?
Quem respondeu foi Jacira, que estava na frente de todo mundo. Viemos só mostrar uma coisa bonita. Pôs a mão no bolso do uniforme e tirou de lá de dentro um arco-íris. Quer dizer, ainda não estava prontinho, era só um pedaço de cristal que a avó tinha dado para ela, um vidro com todas as cores dormindo dentro dele. Mas quando o sol bateu no cristal, foi acordando o colorido que começou a brotar dali de dentro. Antes que parasse o susto do tirano, no meio de todo aquele vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, Jacira foi tirando o uniforme cinzento igual ao de todo mundo. E embaixo estava linda, pintada de urucum e genipapo, enfeitada com penas de arara e periquito, de tucano e japu, de saurá e anambé, que os avós tinham guardado esse tempo todo num segredo bem escondido. O resto da família distribuía para todos as tintas que as fábricas não fabricavam mais, mas que nos cantos do mato se guardavam. O roxo das amoras esmagadas e do jamelão pisado, o verde das folhas bem fervidas, o amarelo das raízes amassadas, o vermelho de insetos aquecidos. Cada um ia pintando as roupas, os muros, as paredes, as janelas, tudo o que encontravam pela frente. A cidade ia ficando colorida, com muito brilho diferente. Quando foi vendo isso, o tirano ficou furioso e começou a dar ordens e gritar: "Parem com isso já! Guardas, venham logo! Acabem com essa bagunça!" Mas estava ficando muito complicado. Os guardas nem conseguiam escutar. É que também estava vindo um barulhão da praça, nem dava para ouvir o tirano, por mais que ele berrasse. Dessa vez era Totonho, que tinha começado a parte dele lá do outro lado. Com um talo de folha de mamoeiro ou então com bambu, tinha feito muitas flautas junto com os tios e primos. Agora, todos distribuíam os instrumentos pelo meio do pessoal e ensinavam. "Assopra aqui, olha só, é só sacudir. Bata aqui assim, ó." É que não tinham só flauta. Também distribuíam tampas de panelas, latas, cestas e cabaças cheias de conchas, arroz, sementes variadas, caixas de fósforos, garfos e frigideiras. Enfim, tudo que desse para soprar, tocar, batucar e fazer música. Quem não tinha algum instrumento, num instante inventava. Batia palmas, assoviava, estalava os dedos, marcava o ritmo com o pé no chão. E quando estavam todos animados, tocando e cantando, Totonho começou um novo jeito de tirar canção de seu corpo. Todo ele gingava e balançava bonito, numa dança que ia dando em todo mundo a vontade de dançar também, de sacudir as cadeiras e os ombros, de mexer os braços para lá e para cá, de deslizar os pés no chão e de saltitar inteiro. O tirano ficou mais furioso ainda, gritou mais alto que conseguiu: "Isso é proibido! Todos vão ser castigados! Parem imediatamente!" Não adiantou nada o berreiro dele. Ninguém ouvia nada. Ninguém prestava atenção em coisa nenhuma que não fosse a festa linda, as cores se espalhando, a música chamando, o corpo se alegrando. Mas ele pensou: "Não faz mal. Essa bagunça dura pouco, daqui a pouco escurece e com o toque de recolher acaba tudo." Só que ele não contava com Isabel, nem com a avó dela, que tinha sido um verdadeiro fabricante de estrelas e agora ensinava para a neta todos os truques. Eles também estavam só esperando escurecer. Quando finalmente a noite chegou, quando nenhum raio de sol podia mais acordar o arco-íris, a beleza ficou diferente. Começou a chover ao contrário. Uma chuva de luz que primeiro subia para o céu e só então se derramava toda esparramada, iluminando, escorrendo e piscando. Formava flores, fontes, corria feito cobrinha e girava como ventarola. Multiplicava tantas estrelas nos brilhos lá do alto que quem olhava para cima só conseguia dizer "ah", ou então "oh". De pé, pescoço esticado, quem estava na praça ia apreciando aquela beleza toda que clareava de estrelas as cabeças bem levantadas. Era uma festa completa, todo mundo gritando, rindo, brincando, bagunçando, se divertindo na maior alegria. O tirano ainda tentou reclamar: "Mas que história é essa?" Dessa vez deu para alguém ouvir e Isabel tratou de responder: "Artes do vovô. Ele disse que estamos descobrindo a pólvora." "Pólvora?" Ainda se espantou o tirano. "Isso mesmo, pólvora. Fogos. Dá para fazer foguetório de estrela em festa. Mas dá também para fazer raios de tiroteio em gente que não presta." Por via das dúvidas, diante disso, o tirano achou melhor aproveitar a escuridão da noite e sumir. Parece até que trocou a roupa cinzenta cheia de fitinhas e estrelas. As cores e os brilhos do país em festa estavam fortes demais para ele. Nunca mais foi visto por lá. Dizem que vive percorrendo outras terras, procurando um canto para outra vez tiranizar. Por isso, é bom ter olho vivo e não deixar ele tomar conta da nossa. Mesmo porque pode até ser que agora ele esteja mais perto. E aí fica muito difícil se livrar de um tirano só com um arco-íris no bolso, uma canção no corpo e uma chuvarada de estrelas.